E aí, pessoal, tudo bem? Professor João aqui. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre uma primeira indagação que pode aparecer com você que está conhecendo o Ecult agora. Você fala assim, pô, esses caras estão falando de alguns filmes, alguns livros, algumas obras que não estão mais na vitrine, que não são mais mainstream, blockbuster, né? E isso às vezes pode parecer meio pedante, pode parecer meio elitista, etc. Então nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho isso, tá? Uma experiência que a gente tem com as nossas obras de arte favoritas é uma experiência de auto-identificação. Né? O filme que você gosta, aquela franquia, aquela saga que você gosta, livro, etc., acabam de alguma forma fazendo parte de você. Né? Você se sente identificado com elas de forma que você é quase como se você se sentisse também dono delas, autor delas. De forma que quando você vê alguém criticando as suas obras, você sente que a crítica é quase para você, é uma coisa pessoal. Né? Isso é natural. Só que tem um problema nisso que a gente tem que tentar começar a se desvencilhar. Que problema é esse? Há uma diferença entre o que você gosta e o que você tem como referência. Né? A gente aprende isso muito na vida, na nossa relação com as pessoas. Então, por exemplo, tem gente que você gosta muito, mas que você não tem como exemplo. Vou dar um exemplo pessoal. Tem uma amiga que muitas vezes foi me dar conselhos amorosos, conselhos de relacionamentos, etc., e aí um dia ela ficou brava porque eu nunca ouvia muito os conselhos dela. Ela perguntou por quê. Eu falei, olha, porque nos seus relacionamentos amorosos, né, assim, românticos, você faz muita bobagem, né? Você vira e mexe, se dá mal, você se frustra, você vira e mexe, tá reclamando comigo que você fez cagada, se arrependeu e tal. Então, eu gosto muito de você, mas nessa área específica, eu não sei se eu posso aprender muito com os seus conselhos, né? Porque eu vejo que, pelo menos com você, eles não funcionam. Né? Então é assim na vida, a gente tem pessoas que a gente gosta muito, mas a gente sabe que em área X ou Y elas não são referência, porque ninguém é perfeito, ninguém é referência em todas as áreas, né? É normal isso. Essa amiga minha, em outras coisas, ela é grande referência para mim, com certeza, uma pessoa que eu admiro muito, mas nessa área específica eu tomo conselhos de pessoas que eu vi, né, que os conselhos, que aquelas práticas na vida delas deram certo. Então, com a arte, a relação mais ou menos assim. Eu aprendi muito isso quando eu era adolescente. Eu passei pela minha fase de metaleiro, né? Eu viciei em bandas de metal, especialmente Angra. Adoro Angra até hoje, tenho toda a discografia da banda. Mas na época, quando você é adolescente, o que você gosta, você põe na sua cabeça que é o melhor do mundo. Não, aquilo é o melhor. Se eu ouvia alguém falando mal, eu já ficava pistola, né? E aí eu percebi que eu falava assim, não, esse aqui, o baterista do Angra, é o melhor baterista do mundo. O guitarrista é o melhor. Porque eu ouvia, eu achava aquilo muito bom. Falava, isso é o melhor. Só que eu percebi uma coisa, me faltava parâmetro. Como que eu posso falar que algo é melhor se eu não conheço os outros concorrentes? Né? Eu tinha ouvido, por acaso, todos os grandes bateristas do mundo para falar que ele era melhor? Não. Né? Hoje eu até sei que isso é frescura, ficar falando melhor ou pior em música. Eu não tenho essa competição, é desnecessário. Mas assim, na época eu percebia que o que eu gostava, eu me fechava e achava que aquilo era o melhor. Né? Uma experiência que mudou muito da minha relação com a arte foi quando eu comecei a fazer aula de canto. Né? Na minha primeira aula com o meu grande professor João Batista, ele me falou, olha, você tem que entender que existe uma diferença entre gostar de algo e ter como referência. Né? Tem obras que você pode continuar gostando, tem um apego emocional, tem assim, elas te ajudaram em uma fase difícil da sua vida, ajudaram a formar sua identidade, etc., sua personalidade, mas para ter como referência, você vai ter que pegar coisas que você vê que tem alguma coisa de bom ali para te inspirar, para te servir de modelo, etc. Né? Ele me perguntou quem era ele falou a experiência pessoal dele, né? Eu não vou falar aqui os músicos que ele citou para não dar polêmica para o meu querido professor, mas ele cita um músico, um cantor que ele sempre gostou desde a infância, que ele fala, quando ele começou a estudar canto, ele viu que o cara era horrível, tecnicamente falando. Ele fala, continua ouvindo, continua adorando ouvir ele cantando, mas não tenho ele como referência. Né? Aí ele perguntou para mim quais eram os meus cantores favoritos, eu citei dois, que eu também não vou falar, e aí ele falou, olha, então, esses dois são muito ruins. Né? Você pode continuar gostando deles, admirando eles, sendo fã, tendo pôster, você vê eles, vai querer tirar foto, mas você não vai ter eles como referência, ou seja, quando você quiser cantar, você não vai tentar se inspirar, se espelhar, se modelar neles. Né?
Isso marcou muito a minha relação com a arte de lá para cá, porque eu percebi isso, que quando a gente fala de conhecer certos filmes ou livros ou músicas que tem algum grande valor, que tem alguma grande reflexão, alguma experiência humana autêntica, que tem algo para nos dizer, a gente sempre fica com esse bloqueio, assim, nossa, mas por que isso aqui é melhor do que o que eu já estou acostumado? Por que eu ouvi as músicas que o professor Lucas indica, por exemplo, né? Não, já ouço minhas músicas favoritas, não preciso ouvir músicas novas. Então você não precisa parar de gostar das coisas que você sempre gostou. Não tem problema isso. A questão é só você começar a ampliar mais o seu repertório, se abrindo para essas coisas, né? Para essas coisas que você sabe que vão poder te servir de referência na vida, que vão poder te dar reflexões, que vão poder te trazer ali um autoconhecimento, você vai compreender melhor você, as pessoas que fazem parte da sua vida, você compreender melhor o mundo, a sociedade, enfim. Né? Então, a gente não pode ter esse apego egocêntrico com as obras de arte que nós gostamos, né? De forma assim que acho que elas são as melhores e acabou. Não, você pode continuar gostando, tendo o mesmo apego emocional por elas, mas você só vai estar disposto ali a ampliar o seu gosto, o seu repertório. Desde que eu adotei essa postura na minha vida, eu conheci muitas outras coisas que eu passei a gostar muito, né? Que eu fui ouvir, eu ler, por puros motivos, assim, intelectuais, no sentido, assim, de querer estudar, de querer ficar mais inteligente, de querer me compreender melhor a vida. E acabei gostando também, né? Então, essa é uma questão importante. Quando a gente recomenda para você algum filme que é diferente, algum filme clássico, alguma música, um livro, um poema, uma pintura, não significa que é para você parar de consumir o que você consome hoje. Se você pegar a playlist do meu celular, tem muita música comercial, a maioria, aliás, né? Desde os meus metais que eu via da minha adolescência, do heavy metal que eu via, até um monte de outras coisas. Mas eu também me dedico de vez em quando a ouvir algo que eu sei que eu posso ter como referência, que eu sei que pode trazer algo muito bom para minha vida, intelectualmente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando, etc. Né? Então, a dica que fica para vocês é essa, né, que vocês entendam que nunca que nós estamos dizendo, troque o seu gosto por isso. Não, nós estamos dizendo só, abra-se, né, para se aventurar pelo mundo da cultura e ampliar esse seu repertório e entender que, às vezes, o que a gente gosta, a gente acha que é o melhor, porque a gente tem esse apego identitário com essas coisas e porque a gente falta, às vezes, a gente acaba não tendo parâmetro, né? E você, isso aqui é o melhor de todos e você vai ver, putz, tem outras coisas também muito incríveis que foram feitas e não tem por que ficar competindo também. Tudo bem? Valeu!